Professor Pedro Cortes, o tempo está passando e a data da COP30 chegando, hein? Faltando menos de 2 meses para a COP30 em Belém. Os desafios de hospedagem, minha Nossa Senhora, preocupam, né? Inclusive, quase 80 países já confirmaram a participação, só que os preços cobrados por hotéis e pousadas estão muito altos, o que pode dificultar a participação de delegações, especialmente de nações menos cheias de dinheiro, né, professor? As nações mais pobres. Quero te ouvir sobre isso, por favor. Bem-vindo sempre, professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. E aí, professor? Ainda esse negócio do valor, É sempre um prazer hein? retornar e faz tempo que a gente não se encontra. Tempo, né? Faz tempo que a gente não se encontra. Pronto, agora já renovamos os nossos votos aqui. E sem dancinha. Tu viu, né, professor, que o TikTok é uma coisa fenomenal, né? Exatamente. E muita gente, produzindo conteúdo até sobre a Amazônia ultimamente, porque tem um enfoque total ali na COP30. Bom, vamos lá. Há um problema muito sério em relação à COP30, que é o preço das hospedagens em Pará. No Pará, muitas delegações têm reclamado, delegações de países ricos têm diminuído o seu efetivo, então pretendiam trazer um determinado grupo, já estão reduzindo esse grupo por conta dos preços de hospedagem e há muitos países pobres que estão pensando em nem participar da COP. A ONU está aumentando, né, uma contribuição diária, né, um valor diário para subsidiar a participação desses países pobres, países insulares, que têm sofrem de forma mais intensa os efeitos das mudanças climáticas, mas mesmo assim há a possibilidade, infelizmente, de que nem todos consigam participar da COP30. Porque se você tem valores muito altos, né, não faz nem sentido um país que é pobre, que eventualmente não tem grana nem para lidar com questões básicas de saneamento, você gastar uma grana gigantesca para ir a outro país, mesmo que seja para um debate que é relevante, que é importante, né, professor? E quais são os riscos que esse preço alto, e a gente não está nem entrando aqui no mérito se isso é justo, se não é, se o comércio tem que aumentar, não tem que aumentar. A gente está indo pragmaticamente no... É uma situação que já está colocada, né? Já está colocada e se você tem nações que eventualmente podem não vir. Isso pode afetar o evento? Então, pode afetar pelo seguinte, nós temos uma necessidade, existe um esforço da presidência da COP no Brasil de tentar um acordo global de redução de emissões. Hoje o que nós temos são cada país apresenta as suas metas de redução de emissões isoladamente e o que a presidência da COP30 está tentando fazer é que a gente consiga pactuar um acordo geral de redução de emissões. Fazendo um gancho até com o meu blog, o que eu publiquei ontem aqui no blog da CNN, nós tivemos na década de 80 o chamado Protocolo de Montreal, que reduziu a utilização de CFCs, que eram substâncias utilizadas em sprays, na refrigeração, e que isso provocava um dano muito sério à camada de ozônio. Então, houve um pacto global de redução, né? Hoje, 99% nós conseguimos uma redução de 99%, ainda alguma porcentagem reminiscente, e a camada de ozônio vem se recuperando, nós estamos conseguindo que até, por exemplo, nas latitudes médias, em 2040, ela volte a ser o que era antes da década de 80. Então, o que está se tentando em relação às emissões é algo similar. Ou seja, não é cada país falar assim, olha, eu vou reduzir tanto, minha projeção de transição energética fica para daqui a tantas décadas, nada disso. Estão buscando aí um consenso, uma redução global. Agora, para que isso tenha efeito, nós precisamos da participação do maior número possível de países. Se nós começamos a ter uma redução nas delegações e começamos a ter a possibilidade de nem todos participarem por conta dos preços, nós podemos até chegar num consenso, chegar num acordo, mas qual a representatividade disso? E não tão democrático, né? Porque Exatamente. Você não está ouvindo exatamente todo mundo, ou a maioria, né, professor? E os países que mais vão precisar do financiamento climático, né, dos fundos climáticos para compensação dos danos climáticos, são os países pobres, são os países insulares, né, os
países que estão estabelecidos em ilhas e que são países que sofrem muito com a elevação do nível dos oceanos, há inclusive países que infelizmente em questão de décadas podem deixar de existir, vão ficar totalmente submersos. Esses países talvez não consigam participar. Então, como é que eles vão poder deliberar, ajudar a equacionar o financiamento climático numa situação dessa onde eles não estarão presentes, né? Então, sem serem ouvidos, exatamente, né, professor? É uma situação muito preocupante essa do preço das hospedagens em Belém do Pará. Professor Pedro Cortes, obrigada, hein? Mais uma semana por ter estado com a gente aqui no live. Aliás, está fervendo a Amazônia. Essa semana teve apresentação, nos últimos dias, Mariah Carey, Joelma, todo mundo. Realmente tem havido uma movimentação muito grande, linda demais, no norte do país. E na expectativa para a COP30. Obrigada, hein, professor Pedro Cortes? Eu que agradeço. Uma boa semana. Pra gente.